Amém, meu amado e minha amada? Sábado passado nós vimos que aqui nós estamos no Império da Pérsia, o reinado do rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, que reinou entre 400, começou a reinar 486 anos antes de Cristo e reinou até 465 anos antes de Cristo. E aqui nós começamos ali no terceiro ano do seu reinado, no capítulo 1, 483 antes de Cristo, quando ele fez um grande banquete. E depois disso ele chamou a rainha Vaste para comparecer perante o seu banquete, e a rainha se recusou a ir. E diante disso ele depôs a rainha Vaste. Ela foi expulsa, ele se divorciou dela, tirou todos os direitos dela como rainha, e após isso ele manda fazer um concurso para que fosse escolhida uma nova rainha. E esse concurso de beleza envolveu por mais ou menos 1.400 mulheres de todo o reino que foram participar desse concurso, que durou por volta de 1 ano. Elas ficaram 6 meses se preparando com um tipo de óleo e depois mais 6 meses fazendo outro tratamento de beleza até que compareceram perante o rei. Isso começa no livro de Esther, capítulo 2, versos 8. E é essa leitura que eu quero começar nessa noite, no processo da escolha de uma nova rainha. Já que Vaste foi destituída do cargo de rainha, começou o processo para que fosse escolhida uma nova rainha para que assumisse o posto deixado por Vaste. E no capítulo 2, verso 8, diz assim: quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abial, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Deixa a sua Bíblia aí aberta aí, que daqui a pouco a gente vai continuar. Olha que coisa linda, meu amado. Deus conduziu todo o processo da escolha da nova rainha para substituir Vaste. Mais de 1.400 mulheres participaram desse concurso, mulheres de todo o reino. Afinal de contas, quem não ia querer ser rainha do maior império do mundo? De toda a história,
esse Império Persa foi o maior império em termos populacional. Aqui Assuero ele era rei sobre 44% da população mundial, que na época era 50 milhões de pessoas. O seu reinado, o seu império era estendido durante até 3 continentes, Europa, África e Ásia. Então, imagina quantas mulheres participavam desse concurso e quantas queriam esse cargo. Provérbios capítulo 21, verso 1 diz assim: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. O coração dos reis, dos príncipes, o coração dos homens está diante do Senhor, meu amado e minha amada. E ele inclina para onde ele quer. Deus ia dando graça a Esther perante todos que haviam. Deus lhe deu graça perante Hagais, que era o eunuco, guarda, que cuidava, Regai, que cuidava das mulheres que tinham participado do concurso. E Deus lhe deu graça diante de Regai, que viu a sua formosura e se encantou com ela. E lhe deu dicas, lhe preparou da melhor maneira para quando ela comparecesse perante o rei. E quando ela esteve perante o rei, Deus lhe deu graça. O rei Assuero se encantou por ela, se apaixonou por ela e a amou mais do que todas as outras mulheres e a constituiu rainha da Pérsia. Esther, que era órfã, que tinha sido criada por seu primo Mordecai, Mardoqueu, vai variar de acordo com as versões, mas é o mesmo nome. Mordecai criou a sua prima, porque quando ela era pequena, ela ficou órfã, e Mordecai, que era seu primo mais velho, a criou, a adotou e a criou como filha. E ele a aconselhou também como agir. E Esther, órfã, estrangeira, ela era bisneta daqueles que tinham sido levados por Nabucodonosor para a Babilônia cativos. Ela era uma estrangeira, órfã, mas se tornou rainha do grande império persa. Salmo 113, versículo 7 diz que do pó Deus levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado e o faz assentar à mesa com os príncipes. E foi isso que Deus fez na vida da rainha Esther. Deus tirou ela da simplicidade, da criação do primo dela e colocou ela no trono do grande império persa. Porque não há nada que Deus não possa fazer, querido. A minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. E quando nós nos entregamos ao Senhor e confiamos nele, então ele pode fazer o que ele quiser. Não precisamos da aprovação dos homens, não precisamos do favor dos homens. O salmista vai dizer que é melhor confiar no Senhor, depender do Senhor, do que confiar nos príncipes. Deus controla toda a história e ele faz o que ele quer quando ele quer. Ninguém poderia prever ou imaginar que Esther chegaria ao trono da maneira que ela chegou. Que ela venceria um concurso com tantas mulheres competindo. Mas Deus guiou, Deus controla a história e Deus colocou Esther no trono. E aqui eu quero destacar para você o versículo 20 de Esther 2:20 que diz: Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai como tinha feito quando este a criava. Aqui a gente pode aprender com o caráter da rainha Esther. Mardoqueu era apenas o seu primo mais velho que a criara como filha, mas era o seu primo. Agora, Esther não está mais na casa do seu primo. Esther não depende mais dele. Esther agora é rainha do grande império persa. Mas a Bíblia diz que ela continuava a cumprir as ordens de Mordecai como tinha feito quando este a criava. Esther não se tornou uma pessoa ingrata. Hoje nós sofremos muito, nós vemos muito ingratidão. As pessoas são extremamente ingratas. As pessoas se esquecem com muita facilidade do bem que as pessoas lhe fazem. É incrível como nós somos rápidos em lembrar daqueles que nos fazem mal, daqueles que nos traíram, daqueles que nos abandonaram, mas nós temos dificuldade de lembrar e de agradecer àqueles que nos ajudaram nos momentos difíceis. E Dalai Lama vai dizer algo muito interessante, que é melhor você reconhecer um defeito em você do que 1000 nas outras pessoas, porque o seu você pode mudar. Talvez você sofra com ingratidão, talvez você tenha ajudado algumas pessoas e essas pessoas depois que cresceram na vida se tornaram ingratas, nunca lembraram de te agradecer.
Mas isso você não pode consertar. Mas você pode consertar a sua ingratidão. Esther não se esqueceu do seu primo depois que ela chegou ao trono. Esther continuava ouvindo e obedecendo e seguindo os conselhos do seu primo da mesma maneira que ela fazia quando ela estava na casa de Mordecai. Esther não deixou o poder subir à sua cabeça. Esther não deixou o poder lhe fazer esquecer de quem ela era e de onde ela tinha vindo. Muitos de nós, as pessoas hoje, elas são loucas por chegar ao trono, por ter poder, por subir na vida. Elas são loucas para ser como José, que se tornou o grande governador do Egito. Elas querem muito ser rei, como Davi se tornou rei. Mas elas se esquecem de ter caráter e de serem formadas à semelhança de Cristo, para serem gratas àquelas que lhe ajudaram lá atrás. José foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, mas quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele não fez isso. Ele abraçou e perdoou os seus irmãos e ainda os sustentou no período de fome, porque ele tinha entendido que tudo aquilo tinha um propósito do Senhor na vida dele. Muitos querem crescer, muitos querem ter recursos, querem ter fama, querem ter status, querem ter uma boa casa, querem ter uma boa vida, querem ter poder, crescer na empresa, para fazer o mal, para se vingar das pessoas que lhe machucaram lá atrás, mas nunca querem crescer para serem gratas e abençoarem aqueles que lhe ajudaram lá atrás. Davi, quando se tornou rei, ele foi atrás e procurou algum descendente que tivesse sobrevivido de Jonatas, seu amigo, para que ele lhe fizesse bem. E a Bíblia vai nos contar a história de Mefibosete, neto de Jonatas, ou filho de Jonatas, se eu não me engano, filho ou neto, manco, mas que Davi trouxe para o palácio e ele todos os dias da sua vida viveu e comeu no palácio com Davi, porque Davi se lembrou da sua aliança que ele tinha com Jonatas e como Jonatas lhe ajudou quando Saul lhe perseguira. Precisamos ter um coração mais grato a Deus acima de tudo. Tiago vai dizer que toda boa dádiva procede do Pai das Luzes. Se estamos vivos, com roupas, nos alimentando, com saúde, se temos amigos, se temos uma família, um teto, tudo de bom que temos na nossa vida vem de Deus. E devemos ser gratos ao Senhor. A pior coisa que o ser humano pode fazer é ser ingrato a Deus. Quando Amão apareceu lá na festa de Belsazar, lá em Daniel capítulo 5, Daniel disse para o rei, porque o rei estava adorando os seus deuses, as suas estátuas, imagens de ouro e prata, e Daniel diz: a esses deuses de ouro e prata, que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, a esses deuses você tem adorado, Belsazar. Mas ao Deus cuja sua vida está nas suas mãos, a ele tu não tem honrado. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. E muitas das vezes nós somos ingratos. Nós somos rápidos em pedir, somos rápidos em murmurar, mas não somos rápidos em agradecer a Deus. O maior exemplo que nós temos disso é no ministério de Jesus, quando ele curou os 10 leprosos. Lembra? Os 10 leprosos foram clamando até ele, e ele disse para que fosse se mostrar o sacerdote, e no meio do caminho eles foram curados, e só um voltou para agradecer. Quantos que foram para a igreja ou recorreram a Deus em oração para pedir algo, e quando receberam do Senhor, viraram as costas para o Senhor? Porém também, tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz através de alguém. E muitas das vezes nós também nos esquecemos das pessoas que nos ajudaram nos momentos difíceis. Daqueles que nos acolheram, daqueles que ouviram o nosso desabafo, o nosso choro, que enxugaram as nossas lágrimas, que choraram conosco, que nos deram comida, que nos ajudaram, nos socorreram financeiramente, que nos colocaram nas suas casas, que nos deram conselhos. Muitas das vezes nós somos ingratos. E Esther não. Esther continuou ouvindo e se submetendo ao seu primo, embora agora ela fosse rainha do Império da Pérsia. Versículo 21, a história continua e diz assim: naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei que se chamavam Bigtan. Versículo 21, deu uma travada aqui. Esther 2, 21. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei que se chamavam Bigtan e Teres eram do corpo da guarda. Ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero.
Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Isso aqui a gente vai se aprofundar mais para frente, porque mais lá na frente a gente vai ver como isso foi importante. Mas a importância de ouvir. Ester continuava ouvindo seu primo, e o seu primo um dia na porta ouviu 2 eunucos do rei conversando e planejando, arquitetando matar o rei Assuero. Ele ouviu isso, avisou a rainha Ester. A rainha Ester foi até o rei e, em nome de Mordecai, avisou o que estava acontecendo. O rei mandou investigar e descobriu que era verdade. Os 2 conspiradores foram mortos e enforcados, e isso foi registrado no livro das crônicas do rei. Mais lá para frente, isso aqui vai ser de vital importância. Mas vamos continuar o estudo dessa noite. Ester, capítulo 3, verso 1 em diante. Agora nós vamos entrar no tema central do livro de rainha Ester. 5 anos depois que Ester foi nomeada rainha, do capítulo 2 para o capítulo 3, passaram 5 anos. Agora nós vamos entender o propósito do livro e o porquê que Deus conduziu tudo da maneira que ele fez até aqui. Vamos ler o capítulo todo, tá bom? Ester, capítulo 3, verso 1 diz assim: Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: Por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No 1º mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã, para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adá. Então Amã disse ao rei Assuero: Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de pratas, para que entrem no tesouro do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Hamedata Agagita, inimigo dos judeus. Ele disse: Fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia 13 do 1º mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província, no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adá, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos,
para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Até aqui, meu amado. Você entendeu o que está acontecendo aqui agora? Amã, filho de Amedata Agagita. A gente vai entrar nisso aqui para você entender. Ele se tornou o maior ministro, braço direito do rei Assuero. Ele foi exaltado acima de todos os outros. Ele teve um cargo mais elevado. Ele se tornou o braço direito do rei. Todos, versículo 2 diz que todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Porém, Mordecai não se inclinava e nem se prostrava. Esther, capítulo 3, verso 2. Todos se curvavam diante de Amã. Era a ordem do rei. Ele se tornou o braço direito do rei e foi exaltado pelo rei acima de todos. Passou a ter grande destaque, influência política, se tornou extremamente rico e poderoso. Porém, Mardoqueu, que estava sempre ali na porta do rei, ele se recusou veementemente a se curvar diante de Amã. E ora, conforme todo mundo se curvava e só ele ficava de pé, as pessoas começaram a reparar isso. E no versículo 3 vai nos dizer que os servos do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? E no versículo 4 vai nos dizer que dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Dia após dia, as pessoas ao redor perguntavam para Mordecai: por que você não se curva diante de Amã? E Mordecai ignorava a pergunta. Porém, ele disse uma coisa que levaram até Amã: eu sou judeu. Por que Mordecai se recusava a se curvar diante de Amã? A resposta para essa pergunta está em dois textos que eu quero compartilhar com você. Êxodo capítulo 17, versículo 14, 15 e 16. Depois você abre a sua Bíblia, você anota aí. Depois, se você quiser nos comentários, tu me pede que eu mando a referência para você. Êxodo capítulo 17, versículo 14 em diante diz assim: então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. E Deuteronômio, versículo 25, verso 19, diz assim: portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Amã, que era filho de Amedata Agagita. Ele era descendente da linha real dos amalequitas. Quem foram os amalequitas? Em Êxodo capítulo 17, no início, vai mostrar que quando Israel saiu da terra prometida e estava no deserto, os amalequitas atacaram Israel sem motivo. Israel não lhes ofereceu nenhum perigo, nenhuma ameaça e não queria guerra com eles. Porém, os amalequitas, movidos de ódio, esses amalequitas são descendentes de Esaú com a sua concubina.
Eles odiavam Israel, e você vai ler ao longo da história do Antigo Testamento que eles muitas das vezes entraram em guerra e criaram problema para Israel. É esse povo que Deus disse para Saul destruir tudo. Lembra assim que Saul assumiu o reino e Deus disse: vai e destrói os amalequitas e não pega em nada. Não pega as ovelhas, não pega nada. Destrói tudo. Porque os amalequitas se tornaram inimigo do Senhor. Deus disse para Moisés registrar que haveria guerra para sempre entre o Senhor e Amaleque. Porém, Saul desobedeceu a ordem do Senhor e por isso ele perdeu o trono. Lembra quando Samuel repreende a Saul? Melhor obedecer do que sacrificar. Foi nesse contexto aqui. Foi porque Saul se recusou a matar Agag, o rei dos amalequitas. Porém, Samuel foi lá e o matou. Deus tinha declarado uma guerra eterna aos amalequitas. E Amã era descendente dos amalequitas. E por esse motivo, Mordecai, se recusava a se curvar diante dele. E isso criou um grande problema, porque Amã era um homem extremamente vaidoso e orgulhoso. Ele ficou com o ego ferido de tal maneira que quando ele soube que Mordecai, é o mesmo nome, né? Mordecai não se curvava diante dele e era judeu, Amã então arquitetou algo terrível. Ele não quis só matar Mordecai, ele quis exterminar o povo judeu da face da terra. 44% da população mundial, em torno de 50 milhões de pessoas, viviam debaixo do rei Assuero. E todos os judeus da face da terra estavam debaixo desse reinado. Para Jerusalém e Judá tinham voltado 50 mil judeus assim que o rei Ciro assumiu o trono em 539 anos antes de Cristo e tinha permitido que os judeus voltassem para a sua terra. Porém, só haviam 50 mil lá e eles estavam vivendo em extrema pobreza. Eram odiados pelos seus inimigos que os cercavam, inclusive os samaritanos. A cidade estava sem muros e haviam vários outros judeus espalhados pelo Império Persa. Porém, todos os judeus estavam debaixo desse império. Esse plano de Amã de executar os judeus, quando colocado em prática, seria concluído. Se os judeus fossem executados, meu amado e minha amada, todo o plano de redenção de Deus através de Jesus seria jogado por terra. Todas as promessas de Deus feitas a Abraão, de uma grande nação, todas as promessas feitas a Davi, que do trono, da linhagem dele haveria um rei eterno, todo o plano de Deus de redenção da humanidade através do seu Filho Cristo Jesus seria acabado, seria impedido, porque para isso acontecer, os judeus precisavam continuar. Jesus tinha que vir de Belém, de Judá. Ele tinha que vir da linhagem de Davi, ele tinha que ser continuação dos judeus, porém, o plano aqui de Amã é de exterminar todos os judeus da face da terra. E no versículo 7 nós vemos como ele vai fazer isso. Ele primeiro jogou ele fez uma espécie de sorteio para determinar o dia e o mês que ele faria isso. E aqui nós vemos no versículo 7, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês. E foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Amã fez um sorteio para determinar qual dia e de qual mês os judeus seriam exterminados. E foi sorteado o 13º dia do 12º mês, quando ele estava ainda no primeiro mês, ou seja, 11 meses depois. Amã escolheu através de um sorteio e determinou que 11 meses depois, todos os judeus no Império da Pérsia deveriam ser exterminados, deveriam ser aniquilados, deveriam ser mortos, destruídos e os seus bens saqueados. Amã se tornou o segundo braço de Assuero, o grande imperador, o maior império do mundo. E esse homem poderoso, riquíssimo, a gente vai ver no desenrolar do texto que ele ofereceu 340 toneladas de prata para patrocinar esse extermínio dos judeus. Porém, ele ocupava um cargo de tão confiança do rei, o rei gostava tanto dele, que o rei disse que não queria o dinheiro dele. Que o rei só deu o anel e que ele poderia fazer o que ele quisesse.
E aqui no versículo 12 em diante nós vamos entender o que vai acontecer. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com seu anel. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros e a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, ou seja, 11 meses depois, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que todos os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Os 3 primeiros versículos do capítulo 4. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Meu amado, imagina você descobrir que você, o seu povo, a sua linhagem, que você e a sua família, daqui a 11 meses vão ser exterminados. E não tem para onde correr. Esse império governa 50 milhões de pessoas, 44% da população mundial. Não tem carro, não tem avião. 3 continentes, Europa, África e Ásia. Não tem para onde você fugir. Os judeus tinham sido cativos 70 anos da Babilônia. E agora eles estão aqui como estrangeiros no Império Persa. Um império com uma outra cultura, com politeísta, que servia a vários deuses, poderoso. Os judeus geralmente eles eram odiados por causa disso. Eles eram monoteístas numa terra politeísta. Eles eram muito reservados, eles não se misturavam com os outros povos. Eles seguiam as suas tradições, os seus costumes, casavam entre si. Defendiam e zelavam pela sua nacionalidade, pelo seu povo, pela sua descendência, por manter pura a sua descendência. Não se curvavam aos outros deuses. Você vê como isso deu problema para Sadraque, Mesaque e Abednego, porque se recusaram a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor e foram lançados na fornalha ardente por causa disso. Amã, o segundo homem mais poderoso do reino, quem tinha poder de influência sobre o rei e tinha o apoio do rei, orquestrou executar os judeus. O decreto foi publicado. O decreto foi sendo enviado, chegando em todas as cidades, para que os povos se preparassem, para que no 13º dia do 12º mês, todos os judeus fossem mortos, aniquilados e destruídos. Imagina agora, nós estamos em junho, se proclamar um decreto de que em maio todos os cristãos no Brasil devem ser executados. Detalhe, esse Império Persa governava sobre 50 milhões de pessoas. 3 milhões apenas eram judeus. Imagina, 50 milhões de pessoas, você tira 3 milhões, imagine 47 milhões de pessoas para exterminar 3 milhões de pessoas, meu amado e minha amada. Nós estamos diante de uma sentença de morte. Nós estamos diante de uma sentença de aniquilação. Não há o que fazer. E tudo isso começa por causa da fidelidade de Mordecai a Deus. O que eu aprendo aqui? O fato de sermos fiéis e zelosos a Deus não significa que todas as coisas vão correr bem de imediato. Assim como a fidelidade de José no Egito o fez parar na cadeia porque ele se recusou a se deitar com a mulher do seu senhor. Assim como a fidelidade de Davi quando ele
se recusou a matar Saul, mesmo quando ele teve oportunidade. Fez com que ele continuasse fugitivo durante muitos anos. Assim como a fidelidade de Daniel ao seu Deus lhe fez parar na cova dos leões, a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego os fez parar na fornalha ardente. A fidelidade de Paulo ao Senhor fez tomar 195 chibatadas em toda a vida, ser apedrejado até ser considerado morto, passar boa parte da sua vida preso, a ter escassez, fome, ameaças. E por final ele foi decapitado. Assim como a fidelidade a Deus de João Batista, que disse na frente de todo o povo a Herodes que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão, e isso fez com que ele fosse preso e depois degolado no cárcere. Muitas das vezes a nossa fidelidade a Deus, a fidelidade à sua palavra, vai nos gerar problemas. Vai nos fazer com que sejamos perseguidos, que sejamos odiados pelas pessoas. Muitas pessoas vão se afastar de nós, não vão gostar de nós, porque nós somos zelosos e fiéis ao nosso Deus. Mas que importa? Fomos chamados para ser fiéis a Deus. O primeiro grande mandamento de Jesus nos ensina que é amar ao Senhor nosso Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima do que as outras pessoas. Amar a Deus mais do que amamos a nossa carne, mais do que amamos os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós fomos chamados para negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. O fato de Mardoqueu ser fiel e temente pela palavra de Deus e não se curvar diante do descendente dos amalequitas fez com que Amã levasse à frente e elaborasse um plano muito bem feito para que todos os judeus fossem exterminados. Me chama muita atenção esse versículo 15 do capítulo 3. Os mensageiros impelidos pela ordem do rei partiram imediatamente e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Após dar início ao seu plano maquiavélico da exterminação dos judeus, Amã se sentou junto com o rei para beber, mas a cidade estava perplexa. No versículo 1, 2 e 3 do capítulo 4 vai nos dizer que Mordecai, quando soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco em cinza. Choro, lamentação, jejum, pano de saco, cinza sobre a cabeça. Essa foi a reação dos judeus, porque diante desse decreto eles sabiam que se não houvesse um milagre extraordinário, eles seriam exterminados. Eu fico imaginando Mordecai quando recebe a notícia. Eu fico imaginando se nós pudéssemos estar ali vendo de fora, provavelmente nos perguntaríamos onde é que estava Deus. Por que Deus permite que aparentemente, momentaneamente, o mal triunfe? Por que Deus não fulminou Amã quando Amã quis criar esse decreto? Por que Deus permitiu que esse decreto fosse feito? Que esse decreto fosse adiante? Por que Deus permitiu que uma sentença de extermínio do seu povo fosse feita? Como as suas promessas se cumpririam? Como a descendência de Abraão seria tão grande de maneira que não pudesse ser contada, assim como não se conta as estrelas do céu, nem os grãos de areia? Como o Messias, o Salvador, viria da linhagem de Davi? Como Deus ia restaurar Jerusalém, o templo, o culto ao Senhor? Como? Por que Deus permite isso? Cadê Deus? Diante das lutas, diante das tragédias, diante das má notícias que nos chegam, assim como chegou a Jó, nós muitas das vezes nos questionamos, cadê Deus? Por que Deus permite? E é uma frase que eu gosto muito de um pastor que perdera seu filho e lhe questionaram onde é que estava Deus, e ele respondeu, Deus está no mesmo lugar que ele estava quando mataram seu filho, no trono, no controle de todas as coisas. Se Deus permitiu que Jesus fosse morto pelos homens,
Mas ele ainda assim ele estava no controle, meu amado. Diante das tragédias, diante das má notícias, diante das situações que fogem ao nosso controle, diante das perdas, nós podemos entender que Deus continua no controle de todas as coisas, embora não pareça. Eclesiastes 3 diz que há tempo de todas as coisas, há tempo de chorar e há tempo de rir. Diante desse decreto, o tempo para o povo de Deus era um tempo de lamento, era um tempo de choro, era um tempo de angústia. Eles sabiam agora que daqui a 11 meses, se algo extraordinário não acontecesse, eles seriam exterminados. Eles receberam uma sentença de 11 meses de vida, e que após esses 11 meses, eles seriam mortos e aniquilados e exterminados da face da terra. Amã foi o primeiro na história a planejar, a orquestrar o extermínio dos judeus, o extermínio do povo de Deus. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Quando Amã foi fazer o sorteio, poderia ter caído no mês seguinte, 2 meses depois. Mas o Deus que controla a história, Deus permitiu que essa sentença só fosse feita para 11 meses depois. Porque nesses 11 meses, Deus há de intervir. Nós aprendemos na história do Jó, que quando o diabo foi até Deus, Deus lhe permitiu que tocasse nos bens de Jó, mas que não tocasse em Jó. E Jó perde tudo da maneira que ele perde os seus 10 filhos, mas Deus ainda estava no controle. Outra ocasião, o diabo volta até Deus e diz: tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida, pele por pele. Agora toca em Jó e tu verás se ele não vai blasfemar de ti. E Deus disse: pode tocar na vida de Jó, mas não a ponto de matá-lo. E o texto vai dizer que Jó amanheceu enfermo, do alto da cabeça à planta dos pés, e que se sentou com um caco de barro para raspar as suas feridas. Mas ainda assim, Deus estava no controle. Quero te dizer, meu amado e minha amada, que diante das frustrações, diante das perdas, diante das derrotas, diante dos momentos de angústia e tribulação que passamos, Deus continua no controle. Se Ele não tivesse no controle, a situação seria muito pior do que ela aparenta, do que ela é. Rafael, não tem como piorar, sempre tem. E tudo que nos acontece, acontece com a permissão de Deus, com o propósito do Senhor. Por mais que não entendamos, João 13:35. Não, João 13:35 é outro versículo. João 13, Jesus disse para Pedro: o que eu faço hoje tu não compreendes, mas vai entender depois. Muitas situações nós não entendemos. José não entendeu, a princípio, por que Deus lhe permitiu ser vendido como escravo pelos seus irmãos. Os seus irmãos, quando o venderam como escravos, diriam: vejamos agora o que será dos seus sonhos. Mas foi exatamente essa traição dos seus irmãos, foi exatamente o fato dele chegar no Egito como escravo, que foi a preparação para que ele assumisse o trono e se tornasse o maior, abaixo de Faraó, de todo o Egito. Tudo que Deus permite na nossa vida, Ele tem um propósito. E ainda que não entendamos, Romanos 8:28 diz, e a palavra de Deus é verdadeira, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diante desse momento, nós não entendemos como isso pode ser bom. 11 meses e o povo de Deus vai ser exterminado da face da terra. Choro, lamentação. Onde a notícia chegava, os judeus se lamentavam, choravam, jejuavam. Deitavam em pano de saco em cinza, enquanto Amã e o rei bebiam e festejavam. Há momentos que o diabo e os nossos inimigos festejam, bebem, comem, enquanto nós choramos e sofremos. Mas Deus continua no controle e governando toda a história. A partir de semana que vem, ou na sexta ou no sábado, eu ainda vou ver por causa do meu trabalho, nós vamos dar continuidade. Eu quero deixar você com esse suspense. O que vai acontecer com o povo de Deus? Como Deus vai mudar essa situação? Como Deus vai intervir? O rei decretou, o rei deu autorização e Amã decretou que 11 meses depois, todos os judeus, 3 milhões de pessoas, no império de 50 milhões, fossem exterminados, aniquilados e mortos. O que vai acontecer? Vejamos, semana que vem, vamos dar continuidade a esse estudo. Eu espero que até o que nós abordamos aqui nessa noite você possa meditar. Que possamos ser gratos como Esther foi em relação ao seu primo.
Que possamos nos manter fiéis a Deus, como Mardoqueu, Mordecai se manteve diante de Amã. Ainda que isso traga consequências. É melhor sofrer por amor a Deus do que desfrutar das benesses do pecado. Que sejamos fiéis a Deus e que possamos confiar que diante das tragédias, tristezas e das más notícias, Deus continua no controle da história. Deus continua no controle. Deus continua governando sobre todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada. Qualquer dúvida que você tiver, bota aí no comentário alguma pergunta que você queira fazer, que aí na próxima semana a gente começa respondendo, tá bom? Deus te abençoe. Ele está no controle da minha e da tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.